Salve, salve, pessoal. E aí, tudo bem? Boa tarde para todos vocês aí, pessoal. Aqui quem tá falando é o Rafael Fives, tá? Eu sou biólogo e professor de biologia formado pela UFRJ. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Biologia Live, que é o meu canal onde eu faço lives dando aula de biologia, né, às terças e sextas. Beleza, pessoal? Bom, salve, salve, Asmov. Bom, o Asmov, né? Ele já veio trazendo uma pergunta aí, né, para me fazer passar vergonha. Salve, André, tudo bem? Cara, seja bem-vindo também. Voz de locutor. Quem tem a voz de locutor é o Will. Acho que o Will ainda não chegou, não, mas ele que tem a voz de locutor, quando ele pega assim uma voz, ui, uma voz máscula, né? Mas vamos lá. O Asmov, ele trouxe uma questãozinha chata, né? Chata assim, né? Aqui eu vou botar aqui para nós a, a, a imagem da questão. Ué, deixa eu tentar pegar aqui a questão. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar a questão aqui no Discord. Pô, salvar a imagem. Beleza. Pera aí, pessoal. Ao vivo aqui é mais difícil. Nossa, mano. Tá em que extensão? O, essa imagem aí. Vou botar aqui. Abrir o original. Pronto. Agora sim. Tem PNG. Estranho, não abri aqui. Salve, Keila, tudo bem? Tô abrindo aqui uma questão que o Asmov. Valeu. Valeu. Valeu, Keila, pelo resub aí. Se reescreveu com Prime. Pô, valeu, muito obrigado. Valeu mesmo. Escorregou o Prime aí, o sub. Muito obrigado, Keila. Valeu. Eu tô abrindo aqui o, a questão que o Asmov mandou. Pronto, agora vai. Ok. Tá aqui, ó, na minha cara. Mas vou dar um zoom aqui pra todo mundo ver. Ó, começa assim, né? Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Ela ainda tá num formato mais comprido do que a minha tela, né? Mas olha só, o Asmov ele vai e mandou essa questão aqui pra gente, né? As figuras um, 2, né? As figuras um, 2 e 3 esquematizam a circulação sanguínea em diferentes vertebrados. Já está me dizendo que isso aqui é de vertebrados, tá, pessoal? Então, você já tem que se lembrar, quando ele está falando de vertebrado, você nessa questão já vai precisar lembrar de quem são os vertebrados, beleza? Aí ele dá aqui, ó, esse exemplo aqui, a gente pode ver, ó, dá um lado direito, lado esquerdo. Salve, mozão, beleza? Tudo bem com você? Então, olha só, a gente pode ver aqui, ó. O D é lado direito, o E é o lado esquerdo, tá bom? Bom, já dá pra ver que é um sistema, né? Que eu posso dizer que ele é fechado, né? É, a gente já consegue ver que um desses sistemas é fechado, né, pessoal? É, o André tá aí. Eu já falei, né, André? Salve, André. Eu não sei se eu falei com você, mas salve de novo, não tem problema, tá? Então, ó, pessoal, a gente pode ver aqui. Ó, eu tô passando o mouse, só que vocês não estão vendo, né? Na figura número um. Na figura número um. Vocês podem ver que. Falei, né? Que é um sistema fechado, tá, pessoal? E a gente pode ver que tem um X e um Y aqui, né? Então, pessoal, a gente pode ver que esse X, esse Y, esse X, Y, Z, X, W, Y, Z, a gente pode ver que ele está falando de átrios e ventrículos, tá, pessoal? Então, eu sei que você aí que está estudando já essa matéria vai saber que o sistema circulatório de peixes, pessoal, é dessa forma aqui, tá? Que é uma circulação
é simples, tá? Ou seja, não é uma circulação dupla. Se é uma circulação simples, quer dizer que o sangue venoso passa apenas uma vez, tá? Pelo coração, tá bom, pessoal? E ele só possui duas cavidades aqui, beleza? E quem tem esse tipo de esse tipo de circulação aqui, desse sistema circulatório aqui, pessoal, são os peixes, tá bom? Então, eu vendo aqui, eu posso dizer que ou é a letra C ou a letra E, né? Porque ou a letra A também, né? Ó, peixe, peixe, peixe. Só o peixe é assim, tá? Só o peixe é assim. E olha só, a pergunta é: as circulações sanguíneas representadas em 1, 2 e 3 são encontradas respectivamente nos seguintes grupos de vertebrados, né? Então, se o número 1 é o peixe, então eu já sei que é A, C ou E. Agora, a minha chance de acertar... Isso, são os peixes, isso aí, Asmov. Então, agora que eu já liberei duas, agora minha chance de acertar aumentou para 33%. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, pessoal, essa parte aqui é interessante, porque como o Asmov estava falando, né? Ele estava querendo me trazer uma pergunta para eu passar vergonha em rede internacional, né? Já que a internet vai para todo mundo, né? Mas antes da gente ir para a questão 2 aqui, cara, o que tá me deixando meio bolado nessa questão é isso daqui, ó. É o número 2, né? Porque o número 3, pessoal, olha só, ele tá mostrando pra gente tanto os ventrículos e o átrio, tá vendo? É tetracavitário. E quem é que tem o coração assim? São os mamíferos e as aves também vão ter esse sistema circulatório, tá, pessoal? Então, no número 3 aí, pessoal, a gente pode botar aí que, na verdade, vai ser ou os mamíferos, tá? Com sistema tetracavitário, ou então que vai ter uma circulação dupla, tá vendo? Ó? O sangue vai sair daqui e vai voltar para o coração, vai vir para outro lugar e vai voltar para o coração, então é uma circulação dupla. O sangue vai passar duas vezes no coração, tá bom, pessoal? Então isso daí também pode ser de mamíferos ou aves, tá? Aí entra o número 2, né? Deixa eu abaixar aqui para vocês. Então, olha só, eu sei que é mamífero ou ave, né? Então, peixe, 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 tá? Ave, mamífero, mamífero, beleza. Tá aí, mamífero ou ave, tá? É só essa setinha aqui que eu não tô entendendo, cara. Eu não sei o que significa essa setinha, não tá mostrando também o significado dessa seta, né? Aqui na questão. Tá. Mas então, tem uma questãozinha aí, né? Que é esse sistema 2, né? Que esse sistema 2, pessoal, tá? É uma coisa meio que interessante. Por quê? Porque isso daqui são dos répteis, pessoal, tá? Essa circulação aqui são os répteis que tem, tá? Eles têm dois átrios e um ventrículo, tá? Mas, pá, circuito 1, circuito 2. É. Eu tô colando aqui também, tá, pessoal? Tô pegando aqui nos meus dados, tá? Porque, como eu falei, o Asmov me deu essa questão aí de supetão e eu tô meio que, né, complicado aqui. Tá. Conseguiram? Não, mas então. Tem réptil não crocodiliano e répteis em geral, né? A gente já sabe que são répteis, então é E ou é A, tá ligado? A resposta. Mas então, esse daqui não é completamente separado, né? Cara, eu diria. Cara, acho que diria. Mano, eu ficaria na dúvida entre A e E nessa questão. André, você sabe dizer alguma coisa aí? Você que é da biologia também. Eu sei que você estuda insetos, né? Mas é de zoologia. Eu não sei se tem como ajudar nessa questão aqui. Réptil não crocodiliano, cara. Então, eu acho, cara, sinceramente, eu diria que é a letra A, réptil não crocodiliano. Então, de qual réptil tá pegando, cara? Mas eu falaria que é a letra A, tá? Que
Pelo que tá aqui, ó, parece. Deixa eu dar até aumentar aqui, ó. Não parece que é parcialmente separado aqui, ó. Bem no meio, entre tal X e o Y. Parece que tem tipo um pontilhadozinho. Parece que tá separado. Parcialmente separado, vamos dizer assim. E se ele tá parcialmente separado, eu acredito que seja répteis não crocodilianos. Tá bom? É a letra A. Show? Então, aí, ó. Acertamos, pô. Tá vendo? Foi difícil, mas acertamos. Caraca, mano. Isso daqui pega pra caraca mesmo. É. Mas. Que bom. É a letra A mesmo. Tá? Tá aí, pessoal. Respeita, né, cara? Com X ainda. Então, pessoal, é a letra A, tá bom? O gabarito é a letra A. É. Nossa, que questãozinha, hein, cara? Essa parada é répteis não crocodiliano. Ah, não. Ah, tá banido. Banido. Já era, mano. Tá banido. Como é que pode falar uma coisa dessas pra mim? Então, pessoal, tá aí o gabarito dessa questão. É, é, questãozinha difícil, cara. Te falar, questãozinha difícil. Essa questão é de que vestibular, o Asmov. Fala pra mim, de onde é que tu arranjou essa questão? Onde é que tu arranjou essa questão, né? É, porque o vestibularzinho chato, simulado, estilo FUVEST, tá explicado. É, mano, brinca com a FUVEST. FUVEST não é brinquedo não, cê é louco. Bem chatinha, né? Uma, uma, uma questãozinha bem chatinha, né? Mas enfim, eu acredito que a gente tá em que dia? Deixa eu ver aqui no meu relógio que tem 24/9. Cara, eu acredito que nas meados de outubro a gente deve estar entrando na classificação dos seres vivos, tá? Porque, pessoal, agora, né? Hoje, a nossa aula é sobre desenvolvimento embrionário. A gente vai ver de forma geral desenvolvimento embrionário hoje, tá? E na semana que vem a gente vai ver o desenvolvimento embrionário em mamíferos. Aí a gente vai falar os tipos e tal, e a gente vai falar sobre os seres humanos. Aí a gente vai ver o processo de nidação, formação do feto, tal, e desenvolvimento dele até o nascimento. Isso tudo a gente vai ver na semana que vem. Após o desenvolvimento embrionário de mamíferos que nós vamos ver histologia, tá? Então a gente vai ver tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, a gente vai estudar isso tudo e assim a gente vai acabar toda a matéria do primeiro ano. Olha só que maneiro. Assim que a gente terminar histologia, a gente já vai ter visto toda a matéria do primeiro ano do ensino médio, tá? Aí depois disso, eu já vou começar a avisar desde agora. Eu vou viajar, tá, pessoal? Eu vou lá para São Paulo. Na semana do dia 4 de outubro, eu vou para São Paulo. Então a gente não vai ter aula nessa semana. Mas aí, depois que a gente voltar, eu vou vir de histologia e depois a gente vai começar a classificação dos seres vivos, beleza? Vamos fazer o encontro dos subs, pô. Mas só falta você me dar o sub, né, não, Osmov? Dá o sub aí que a gente faz o encontro dos subs, sem nenhum problema. Passa o Prime, cara. Passa o Prime. É a melhor coisa, ó. Tá ajudando um professor nesse Brasil tão difícil para os professores. Olha só. Tá lá, pô. Tá aqui embaixo. Só ir na descrição aí, ó. Tá lá o Pix. Só passa. Salve, Badu. Tudo bem, cara? Salve, tudo bem com você? Como é que você tá? Acabamos de responder uma questão aqui da FUVEST. Bem difícil, por sinal. Então, pessoal, sem mais delongas, melhor agora. Que isso, cara? Que isso? Gasto Pix 7 conto, aí eu gasto 7 conto. Stonks, né? Mas aí o meu lucro é zero, pô. Aí como é que vai ajudar? Não tem como. Beleza, pessoal? Então vamos pra aula aqui agora? Vem comigo. Que isso, Badu? Aí você me deixa. Vai me deixar todo vermelho aqui, ó.
A minha noiva tá no chat aí, cuidado, hein? Vamos pra aula, vamos pra aula. Bom, pessoal, tamo aí. Nossa aula de hoje, desenvolvimento embrionário, tá? Eu sou o Rafael Fives. Sejam todos muito bem-vindos ao Biologia Live, tá? Hoje, a data de hoje, dia 24/9. Calma, cara, no final da live, no final da live. Ela não vai estar aqui. Então vamos que vamos, pessoal. Se liguem. Olha só. Semana passada, né, pessoal? Nós vimos sobre o sistema reprodutor, né? Falamos sobre o sistema reprodutor de modo geral. Vimos o sistema reprodutor. Pode dar ban, né? Mas a sorte dele é que a minha noiva não é mod, não botei ela como moderadora, não. Então não tem problema. Então, pessoal, semana passada a gente viu o sistema reprodutor humano, vimos o sistema reprodutor masculino, depois a gente viu o sistema reprodutor feminino, vimos como ocorre o processo de fecundação, beleza? Então, pessoal, olha só, semana passada a gente viu tudo isso daqui, né? Lembra, né? O ovócito primário e tal, aí vai vir aqui durante a puberdade da menina, vai ter a liberação de FSH, que vai estimular o folículo, tanto que o nome do hormônio é hormônio folículo estimulante. Vai estimular o folículo a se desenvolver. Isso vai fazer com que o ovócito que está estacionado, né, em prófase 1, o ovócito primário, ele vai continuar o processo de meiose dele e ele vai se transformar, né? Vai se diferenciar em o que nós chamamos de ovócito secundário. Ele vai parar em meiose 2, lá na metáfase 2, tá? E meiose e mitose nós também já vimos aqui, nós já estudamos sobre isso também, tá? Então, num dado momento do ciclo menstrual feminino, vai haver um pico de LH, né? Lembrando que eu mostrei para vocês um gráficozinho na semana passada, na última aula. Então vai ter um pico de LH e o LH, pessoal, vai fazer com que o ovócito seja liberado do folículo maduro, né? O folículo ele vai se transformar, né? No, no, nossa senhora, caraca, esqueci o nome. No corpo. Nossa, eu tô pensando no cérebro agora. Não sei porquê, só vem corpo caloso agora na mente. É. Corpo lúteo. Nossa, demorou, mas foi. Corpo lúteo, né, pessoal? O que que o corpo lúteo vai fazer? Ele vai produzir progesterona, né? Por que é importante a produção de progesterona? Que ele vai vascularizar a parede do útero. Para quê? Para o momento da anidação, né? Para o momento da fixação aqui, né, do embrião na parede do útero. Tá bom, pessoal? Isso tudo a gente viu na semana passada. Nós vimos que ele é liberado aqui na tuba uterina. E nós vimos como ocorre o processo de fecundação, né? A reação acrossomal, o que que acontece com o ovócito, né? Que assim que o espermatozoide chega no óvulo, o óvulo vai terminar a meiose dele. Então vai acontecer uma série de fenômenos, né? Aqui no processo de fecundação. Isso tudo nós vimos na semana passada, né? Hoje a gente vai ver daqui, né? Assim que se forma o zigoto, até chegar mais ou menos aqui. Para na próxima semana a gente ver o processo de nidação e desenvolvimento do feto e etc, e etc. Tá bom, pessoal? Então isso daqui foi o que a gente viu na semana passada. Essa parte aqui vai ser o que nós vamos ver hoje. E a partir da semana que vem a gente vai ver o processo de nidação, que é a fixação, né, desse embrião aqui na parede do útero, beleza? E depois o desenvolvimento do feto e etc. até o nascimento, beleza? Então vamos lá. Então, meus queridos, uma coisa que é interessante da gente perceber é que de uma única célula desenvolve-se uma grande variedade de tecidos e órgãos formados por células altamente especializadas, tá? Então, o que que acontece? Nós vimos aqui, ó, de uma única célula, pessoal, que está aqui, vai se formar um indivíduo multicelular, tá ligado?
pluricelular, tá? Então, durante a história da humanidade, os cientistas ficaram se perguntando sobre como isso poderia acontecer, né? Como aconteceria o surgimento, né, de um novo ser vivo, como era o desenvolvimento embrionário do ser humano, né? Então, o que acontece, pessoal? Existia, há muitos anos atrás, né, muitos anos mesmo, uma teoria que era chamada de pré-formismo, tá? Essa teoria, pessoal, ela acreditava que ou no espermatozoide ou no óvulo da mulher já existia um ser humano em miniatura. Era o ser humano, tá? Completo, totalmente completo, assim como você é hoje, só que microscópico. E dentro da barriga da mãe, esse ser humano, né, esse ser humaninho, ele iria se desenvolver, se multiplicar até crescer, né? Até crescer e poder chegar no momento do nascimento. Esse, exatamente. E o nome, pessoal, que davam para esse carinha aqui era homúnculo, tá? Então ele não era um homem, um ser humano bem formado, ele era um homúnculo. Então, eu não sei, mas eu acredito que vestibulares, assim, eles podem acabar perguntando sobre essas teorias, né? Então, o pré-formismo acreditava que eram miniaturas de seres humanos, os homúnculos, tá? Que estava dentro do espermatozoide ou do óvulo, e assim ele se desenvolvia na barriga da mãe até o momento do nascimento, tá? Mas o que acontece? Chegou um outro carinha, um outro cientista chamado Carl Wolff, né? Que ele defendia a epigênese, tá, pessoal? Então, o que a epigênese afirma, tá? Ele afirma que, na verdade, né, o Carl Wolff, ele afirmava que os órgãos e tecidos diferenciados presentes em um organismo complexo, ou seja, no ser humano adulto normal, desenvolviam-se a partir da organização progressiva de substâncias não diferenciadas presentes no óvulo, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele vinha na ideia contra o pré-formismo, né? Ele vinha dizendo que o que? A epigênese, tanto que o Carl Wolff, ele é considerado um dos pais da embriologia, tá? Então, que ele dizia? Pessoal, não, tá vendo todo esse sistema complexo que é o ser humano? Na verdade, esse sistema complexo veio de uma única célula, não diferenciada, tá? Presente lá no ovo, presente no óvulo. Então, células não diferenciadas, tá? Deram origem a toda essa complexidade que era o ser humano. Então, ele acreditava nisso, tá? Então, tinham essas duas correntes e conforme a ciência foi se desenvolvendo, né, a tecnologia científica, vamos dizer assim, foi se desenvolvendo, surgiram os microscópios, tá? E a partir daí começaram a conseguir ver os gametas masculino e feminino, começaram a ver como é que se dava o processo de desenvolvimento embrionário, e eles perceberam que realmente é de uma única célula que dá origem a todo esse ser complexo, que seja um ser humano, é um animal, tá? Então, é assim. Então, a epigênese, ela vai contra o pré-formismo, tá bom? Então, que isso fique claro aí para vocês. Então, vamos continuar aqui. Com isso, pessoal, com a ideia de que uma única célula dá origem a todo o sistema complexo, né? Então, a gente vai e para, né? Vamos dizer assim, para ver que o crescimento do corpo é consequência dos 4 fenômenos celulares que serão fundamentais no desenvolvimento da célula original, que é o zigoto. Então, quais são esses 4 fenômenos celulares que são extremamente importantes para o desenvolvimento desse zigoto, para esse zigoto se tornar um ser complexo, né? Nós temos primeiramente a multiplicação celular, tá, pessoal? Então, o que acontece? Após a fecundação, o zigoto, né,
que é recém-formado, ele vai começar a sofrer diversas divisões celulares até formar um indivíduo complexo. Então, diversas divisões celulares, um processo de mitose que vai acontecer ali. Isso tudo, esse processo de divisão, a gente vai ver daqui a pouquinho já, tá? Vai acontecer também um processo de diferenciação celular, tá? A diferenciação celular, pessoal, o que isso significa? É que as células simples e indiferentes vão começar a se diferenciar e começar a se especializar em determinadas, como eu posso dizer, em determinados trabalhos, tá? Então, a diferenciação celular é eu diferenciando. Bom, você vai ser responsável pelas trocas gasosas. Bom, você vai ser responsável por levar as sinapses nervosas. Você vai ser responsável pela excreção. Então, começa a acontecer um processo de diferenciação celular. Isso vai ser extremamente importante para a gente ter todos os nossos sistemas no corpo funcionando, tá? Vai ter um processo também de migração celular, tá? As células vão se deslocar durante a formação do embrião, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E também a gente vai ter o que nós chamamos de morte programada, tá, pessoal? A morte programada, a apoptose, tá? A gente vai falar sobre ela mais na frente, em aulas futuras, tá? Mas ela vai ser uma morte programada, onde as células, o que isso significa? Que as células, elas estão realmente programadas para morrer, tá? Então, o maior exemplo disso são as células que estão entre os dedos, né, do embrião, quando ele está se formando. Então, a gente tem várias células aqui. Autolise, cara, lise é quebra, auto é próprio. Então, autolise é quando ela mesma se quebra, entendeu? Ela mesma está se quebrando mesmo. A lise tem essa ideia de quebra, tá? Então, autolise, vendo assim pelo nome, ela mesma está se quebrando sozinha, tá? Então, pessoal, um exemplo é entre os dedos, né, do ser humano. Essas células que ficam entre os dedos do embrião, elas vão sofrer apoptose, elas vão sofrer mortes programadas, tá? Um outro exemplo também que é muito comum para falar sobre a apoptose é quando está falando sobre o girino, né? Que ele vai ter a sua caudinha lá, mas conforme ele for crescendo, essa cauda vai desaparecer, porque essas células elas vão sofrer apoptose também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Durante, pessoal, a fase inicial do desenvolvimento, as células elas vão depender do vitelo para nutrição, tá? Então, pessoal, o vitelo é formado por grânulos de substâncias nutritivas e vai ser principalmente proteínas e lipídios, tá? Que eles vão fazer parte do citoplasma e são acumulados durante a formação do óvulo, tá? Então, o vitelo vai estar ali no citoplasma, tá? Formado principalmente por proteínas e lipídios, beleza? E o que acontece? A nutrição do embrião, pessoal, pode ocorrer de 3 maneiras, né? Por difusão, tá, pessoal? Então, por difusão, vai ocorrer em embriões de espécies marinhas, tá bom? Ou seja, então esses embriões eles vão absorver nutrientes que vão estar dissolvidos na água mesmo. Então é assim que esse embrião de espécie marinha vai se nutrir, tá bom? Uma outra forma também de nutrição do embrião é a reserva de vitelo, né? Isso é presente aonde? Em embriões de aves e répteis, né? Onde ele se desenvolve dentro de um ovo, tá? Com casca. Então, nesse processo, o ovo, né, ele vai ter bastante vitelo, né? Vitelo suficiente para todo o desenvolvimento desse animal, tá? E por fim, também a outra forma de nutrição do embrião vai ser a alimentação parental. São embriões em sua maioria, embriões dos mamíferos, tá bom? Então, ou seja, os mamíferos vão se desenvolver dentro do organismo materno ao qual eles estão ligados, tá?
Então, essa ligação com o corpo da mãe não vai garantir somente a nutrição, mas também vai garantir as demais condições necessárias à formação desse novo indivíduo. Beleza? Então, essas daí são as formas de introdução. De nutrição, as formas de introdução. Essas daí são as formas de nutrição, tá? Então, vamos que vamos. Então, pessoal, uma coisa interessante também da gente ver é os tipos de ovos, né? Assim, eu não sei se isso cairia muito no vestibular, mas eu acredito que alguns possam cair, tá? E é uma coisa interessante, porque eu já vi isso cair em concursos para professor, né? Para professores perguntando, né? O que é um ovo oligolesto, heterolesto, né? Mas vestibular assim eu não lembro, mas do jeito que o pessoal tá aí, eu acho que tá. Tá tenso. Mas vamos que vamos. Ó, os ovos podem ser classificados de acordo com a quantidade de vitelo, tá? Então, olha só. Temos os oligolestos, tá? Ó, oligolesto. Olha só como é que ele é. Bem pouco. Vestibular tá tenso, cara. Exatamente, o vestibular tá tenso. Tu tem que saber o nível do professor, né? Pra fazer o vestibular hoje em dia, porque realmente tá tenso. Então, ó. Quem são os oligolestos, pessoal? São ovos com pouco vitelo, em geral distribuídos homogeneamente, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó, pouco vitelo, muito vitelo. Tá aqui a nossa indicação aqui dessa figura. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, né, que em amarelo, né? É pouquíssimo que tá em amarelo aqui. E realmente ele está bem distribuído, né? Tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho acolá, tem um pouquinho aqui também, etc e tal. Está distribuído homogeneamente, né? Nós temos os heterolécitos, tá? É uma quantidade média de vitelo, em geral concentrada na porção inferior. Então, a porção inferior do ovo, pessoal, a gente vai chamar de polo vegetativo. Tá bom? Então, olha só, o vitelo aqui em amarelo, ó, no polo vegetativo, na parte de baixo, tá? Temos também os telolécitos, tá? Que é o que? Muito vitelo. A gente já pode ver aqui, muito vitelo, embrião restrito a uma pequena região do polo animal, que é a parte superior. Então, na parte inferior, nós temos o polo vegetal e na parte superior, nós temos o polo animal. Tá? Então, os telolécitos, eles têm muito vitelo, tá? E os centrolécitos também possuem muito vitelo, localizado na região central ao redor do núcleo. A diferença do telolécito para o centrolécito é que o núcleo ele está aqui no centro e o vitelo está em volta dele, enquanto no telolécito o núcleo está no polo animal, na parte superior do ovo, tá bom? Então vamos lá. Aí entra um processo, pessoal, que a gente tem que saber o nome, que é segmentação ou clivagem, tá? O que é isso, né? A segmentação ou clivagem, pessoal, nada mais é do que uma série de divisões mitóticas da primeira célula, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, que ela já está se dividindo 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32 e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, a clivagem nada mais é do que são uma série de divisões mitóticas, tá? Que vai ocorrer no zigoto, tá? Que é o processo, é assim que ele está crescendo. Então vamos lá, o processo de divisão do citoplasma nas primeiras divisões do embrião e dá origem às células filhas chamadas de blastômeros, né? Então o que acontece? Dá origem aos blastômeros, né? Então cada uma dessas células aqui a gente vai chamar elas de blastômeros, tá bom, pessoal? Somente essa informação mesmo. E vamos lá. Ó, nos ovos, pessoal, oligolesto com distribuição homogênea de vitelo, olha só, ele está aqui. O que acontece? A divisão, pessoal, a clivagem vai ser completa, tá? E a segmentação, a gente vai chamar ela de holoblástica, tá bom? Então, o que acontece?
Como os oligolécitos eles têm a distribuição homogênea de vitelo, então a segmentação vai ser igual. Na hora da divisão, vai dividir certinho no meio. Então tá aqui, ó, dividir no meio, tá aqui, dividir no meio, dividir no meio, vai ser tudo muito certinho, tá bom? Já nos heterolécitos, que tá aqui na figura B, ó, tá aqui na figura B, o que que vai acontecer? A segmentação, pessoal, a divisão vai ser desigual, tá bom? Então, por quê? Porque a massa de vitelo vai deslocar o plano da clivagem, ou seja, o plano da divisão. Esse vitelo aqui que está aqui embaixo, no polo vegetativo, vai meio que deslocar o plano de clivagem, tá bom? Então, a segmentação holoblástica vai ser o quê? Desigual, não vai ser igualzinha, tá? Então, ele vai produzir blastômeros de tamanho diferente, uns maiores, uns menores, tá? Então, olha só, os maiores a gente vai chamar de macrômeros, tá vendo? Ó? Essa parte aqui onde estão os vitelos, eles vão ser maiores do que a parte onde está o núcleo. Então, eles vão ser menores, então nós vamos chamar de micrômeros, esses carinhas, tá bom? E em ovos telolésticos e centrolésticos, né? Então, pessoal, como a gente viu, né, nos telolésticos, eles só ficam um pontinho, né? No núcleo fica um pontinho lá em cima no polo animal. E vai ser esse pontinho lá, tá, pessoal? Que vai se dividir. Então, olha só, o núcleo o citoplasma é bem pequenininho aqui e ele vai começar o processo de clivagem, de divisões, tá? E o que que vai acontecer? Né? A clivagem que a gente vai chamar vai ser, essa daqui vai ser o quê? Holoblástica. Só que essa daqui, pessoal, no telolécito, a gente vai chamar de meroblástica, tá? Então, as clivagens, pessoal, se dão apenas nessa regiãozinha aqui, como eu falei com você. Então, aos poucos vai se formando um pequeno disco, tá? Que esse disco vai ser chamado de blastodisco, tá bom? Que vai ser várias células aqui, várias célulazinhas bem aqui. Beleza, pessoal? Exatamente, pouco assunto, muito nome. Exatamente, cara. É muito nome mesmo. Mas então, só para voltar aqui para vocês lembrarem, agora só falando dos nomes, né? Oligolécito e heterolécito. O que que vai ser? Holoblástica. Só que o oligolécito vai ser holoblástica, que vai ser totalmente igual, vai ser uma divisão completa igual. E esse daqui vai ser uma divisão holoblástica desigual, tá bom? Enquanto nos telolésticos vai ser uma divisão meroblástica, tá bom, pessoal? Então vai ser isso. E o que é importante aqui também vai ser só aquele pontinho lá, só aquela célulazinha que vai se dividir. O vitelo ele não vai se dividir, tá bom? Ó, não segmentado não vai ser dividido. Beleza? É isso daí. Agora, pessoal, a gente vai ter que, né, começar a ir dificultando mais um pouco aqui a nossa a nossa aula, né? Então vamos que vamos. Então olha só, o que eu tava lá falando com vocês. Essa imagem aqui bem bonita do Campbell, tá vendo? Pô, muito bonita mesmo. Tá, então vamos ver. Aqui, ó, o óvulo fecundado, tá vendo, pessoal? Ele vai ter as suas divisões, etc. E olha só, acontecendo aquelas divisões. Ah, salve, Lameixel, tudo bem com você, cara? Boa tarde, mano. Como é que você tá? Tudo bem? Cara, esse assunto é maneiro, mas é difícil. Eu tô indo bem com calma, assim, pra não confundir ninguém. Tentar não confundir ninguém, né? Então vamos lá. Então, olha só, vamos acompanhando aqui. Parece, né? Sei qual é, que é uma tortinha, né? O biscoito da tortinha. Sei qual é, parece mesmo. Que eu não tenho aqui em casa, senão eu pegava lá pra mostrar. Mó bom mesmo. Mas realmente parece o biscoito da tortinha. Então, pessoal, o que que acontece? Isso daqui é a formação da blástula, tá bom? Blástula. Então a gente vai ter aquele processo zigoto, vai começar o processo de clivagem, ou seja, olha só as divisões. Então, olha isso daqui, pessoal, tem uma célula, depois eu vou ter duas, que não está mostrando aqui, mas depois eu vou ter quatro, depois de quatro eu vou ter oito, 8, 16, 16, 32, 32, 64 e assim por diante.
E aí eu vou chegar no estágio de que a gente vai chamar de blástula jovem, tá? Mas antes da blástula, falando só aqui, vai ter um estágio que vai ser uma massa de células, tá bom? Que esse zigoto vai se transformar numa massa de células. Tá, deixa eu botar aqui para a câmera. Uma massa de células que a gente vai chamar essa massa de células de mórula, tá bom? Aí a gente vai chamar isso de mórula. Depois da mórula vai começar a acontecer isso, né? Então o que acontece? A mórula ela vai continuar sofrendo divisões, tá? E as células vão começar a migrar para a periferia do ovo. Então uma massa que estava aqui, que se formava uma massa de células que era a mórula, essas células aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, vão começar a migrar, pessoal, para a periferia do ovo, tá bom? Elas vão começar a migrar para a periferia desse ovo aqui, beleza? Então vamos lá. Começou a migrar para a periferia do ovo, tá bom? Vai começar a formar o quê? Uma esfera com uma cavidade cheia de líquido, tá bom? Então, nesse estágio de desenvolvimento, a esfera de células a gente vai chamar de blástula, tá bom? Por sua vez, né, a cavidade da blástula nós vamos chamar de blastocele, beleza? E essa camada aqui de células que está em volta a gente vai chamar de blastoderme, tá? Então, isso tudo aqui, pessoal, é a blástula. Dentro dela vai ter a blastocele e em volta dela a blastoderme. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Muito nome, né? Muito nome, mas vamos que vamos. Então, só recapitulando aqui. O óvulo fertilizado vai se dividir em várias células, vai formar a mórula, né? Que depois, na mórula, as células vão começar a migrar para a periferia, vai se encher de líquido aqui, né, pessoal? E esse líquido aqui no final, as células vão estar todas na periferia, esse líquido vai ser chamado de blastocele, e as células que estão na periferia a gente vai chamar de blastoderme. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto, é o que vai começar, zigoto, né? Zigoto começa o processo de clivagem, ele já vai começar a se dividir, tá? Conforme ele está passando. O porífero, cara, o porífero ele é, na verdade, ele não tem nada mesmo não, né? É a partir dos os quinidários, eles são diblásticos, né? E a partir dos quinidários aparecem os triblásticos, né? E enquanto porífero, eu acho que não tem, realmente. Acho que eles param aí, se eu não me engano, né? Você só tá trazendo pergunta do característica animal, né, Asmov? Calma, cara, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Blasto. Essa aqui, pessoal, a gente vai chamar isso daqui de, de formação da blástula, tá bom? É uma parada incompreendida mesmo. Viu? Então, é que eu me lembro é quinidário de blástico, e a partir de quinidário é triblástico, se eu não me engano, né? Aí eu não sei se tem plateuminto, né? Mateuminto, vai ter uma diferença deles ali, né? É isso. É, tem isso também, Asmov, tem isso aí também. Mas, cara, é. Mas é importante, né? Assim, exatamente, era isso que eu ia falar agora. É sempre juntando um outro assunto, né? De qualquer forma, tipo assim, isso aqui é importante, não quer dizer que no vestibular vai cair. Qual é o nome do processo que do zigoto começa a divisão, tem várias divisões e vai formar mórula, depois blástula e depois gástrula? Qual é o nome disso? Clivagem. Não tem uma questão assim, né? Mas como você falou, vai ter sempre, vai estar sempre puxando algum outro assunto, né? E nisso você está completamente certo, cara. Então, assim, a gente está indo devagarinho aqui, né? Então a gente está vendo tudo para depois a gente conseguir começar a ir juntando todas as partes, né? A gente está montando esse quebra-cabeça da biologia, cara. Mas o que você falou é completamente verdade. Vai estar sempre puxando um outro assunto mesmo, cara. Você tá certo. Então vamos lá, aqui é o surgimento da blástula, tá bom, pessoal? Então olha só, essa outra
imagenzinha aqui, né, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai ver aqui, ó. Vamos voltar aqui novamente. Ó, zigoto tem o início da clivagem, correto? Que são as divisões, né? Então, é um processo em que o zigoto sofre uma série de divisões com a formação dos blastômeros, como a gente já viu. Então, olha só, clivagem, as divisões, clivagem. Então, pessoal, antes de chegar aqui nessa blástula, vai ter a mórula aqui também, tá? É que nos livros que eu peguei, eles não tinham o esquema da mórula, falando só da mórula. Mas tô deixando nos autos aqui dessa nossa reunião, tá bom? Então, o que acontece? Vai acontecer a formação da blástula, tá? Então, olha só. Na maioria dos animais, o resultado da clivagem é uma massa de células com uma cavidade interna. A massa de células é a blástula e a cavidade recebe o nome de blastocélio, que a gente já viu. Então, agora a gente vai fazer um corte transversal aqui nessa blástula, a gente está vendo dentro dela. Aqui é a blastocélio. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Agora a gente vai falar do começo, né, do processo de gastrulação, né, o surgimento da gástrula, né? Então o que é, pessoal? À medida que as células da blástula vão se dividindo, pessoal, tem um início a essa nova etapa que é a gastrulação. Elas continuam se dividindo aqui, pessoal. Essas células continuam se dividindo e a gente vai começar o processo de gastrulação, tá bom? Então o que acontece? A gastrulação, pessoal, vai fazer surgir uma nova cavidade, que é o arquêntero, tá? Que vai ser meio que uma espécie de tubo digestório primordial, né, primitivo, que se comunica com o exterior por uma abertura chamada blastóporo. Então, o que acontece? Tá até aqui mostrando aqui na imagem para vocês, pessoal. Na blástula, a camada inferior de células começa a invaginar-se. Começa a vir aqui para dentro, tá vendo, pessoal? Vai se invaginar. Isto é, se dobrar para dentro, em razão do aumento do número de células. Como a gente falou, vai continuar, a blástula vai continuar, as células da blástula vão continuar se dividindo. Devido a esse aumento, ela vai se dobrar para dentro, tá bom? Então, quando a blástula começa a se dobrar para dentro, a gente vai chamar esse processo de gastrulação, tá bom? O que a gastrulação vai formar, pessoal? Então, olha só, com a gástrula formada aqui, pessoal, a gente vai ter o quê? O surgimento, ó. Deixa eu ver aqui, baixo também, movimento, cada vez, né? Então, olha só, a gente vai ter aqui, pessoal, a ectoderme aqui por fora, tá bom? A endoderme aqui por dentro também, tá, pessoal? A blastocélio tá aqui, onde eu tô passando o meu laserzinho, tá bom? E olha só, a cavidade que surgiu, pessoal, a gente vai chamar de arquêntero, tá bom? Agora é o arquêntero, beleza? E o poro, né? E a abertura para se chegar no arquêntero, a gente vai chamar de blastóporo, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? O blastóporo, pessoal, na maioria dos invertebrados, o blastóporo, essa aberturazinha aqui, pessoal, vai dar origem, né, à boca desse animal invertebrado, tá bom? Então a gente vai chamar eles de protostomados, tá bom? É quando o blastóporo vai dar origem à boca, tá bom? Já, pessoal, em sua maioria, né, nos mamíferos, né, e nos equinodermatos, vamos dizer assim, mamíferos não, né, nos cordados e nos equinodermos, o blastóporo, pessoal, vai dar origem ao ânus, tá? Então, nós vamos chamá-los de deuterostomados, tá? Então, o blastóporo vai dar origem ao ânus, enquanto na maioria dos invertebrados, o blastóporo vai dar origem à boca, tá bom? Então, fiquem com isso em mente, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, deixa eu só beber uma água. A gente pode ver aqui, pessoal, que já temos a ectoderme e a endoderme, beleza? Nós já temos esses dois folhetos embrionários. Então,
Por exemplo, nos quinidários, né, como a gente já estava falando aqui, eles são diblásticos, ou seja, eles só têm dois folhetos embrionários, tá bom? Eles só vão ter dois folhetos embrionários, que a gente vai chamar eles de diblástico, que vai ser a ectoderme e a endoderme. Então, a maioria dos outros animais, né, a partir dos quinidários, vão apresentar um terceiro folheto embrionário, né? Então, esse terceiro folheto embrionário, pessoal, vai ser a mesoderme. Então, eles vão ser chamados de triblásticos, tá bom? Os animais que têm os três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Vão ser os triblásticos, tá bom? Então, a partir daí, pessoal, a gente vai falar sobre um processo que já está aqui, ó, neurulação, que só vai acontecer somente, né? Nem um pouco redundante, mas ok. Só vai acontecer, pessoal, em cordados, tá bom? A neurulação só vai acontecer neles. Então, a neurulação, pessoal, é bem interessante, tá? Vamos aqui com calma. A gente já tá no finalzinho da aula, falta, sei lá, 10 minutos no máximo. Fiquem aí acordados ainda, falta pouco. Tá? Então, olha só. A gente está vendo aqui o arquêntero, a gente está vendo aqui o blastóporo, a abertura para chegar no arquêntero, tá bom? Então, olha só, em amarelo, né? A ectoderme, tá bom? Aqui no meio, nossa, não tô conseguindo ver cor aqui, mas aqui no meio tá a mesoderme. Dentro da mesoderme aqui tá o celoma, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E aqui, cara, eu acredito que seja azul, é a endoderme. Tá bom, pessoal? Desculpem o professor daltônico, tá? Mas infelizmente eu sou. Então vamos lá, pessoal. O que é o processo de neurulação? Se liga. Tá vendo que tá assim o desenho, ó, aqui na minha mão. Esse desenho tá assim, né? Da gástrula aqui, beleza? Agora eu vou pegar esse desenho e vou fazer assim. Vou virar ele de lado, vou olhar para dentro do blastóporo dele, tá bom? Vou olhar para dentro dele. E essa daqui é a imagem que nós temos, tá? Dentro do blastóporo dele. Então, o que vai acontecer, pessoal? A região dorsal da ectoderme, pessoal, vai começar a se achatar, tá? Ao longo do comprimento todo do embrião, tá bom? E o que vai acontecer? Esse achatamento, pessoal, vocês podem ver que não tá redondinha mais aqui, ele tá achatado, tá? Então, o que isso significa? Vai formar, pessoal, a placa neural, tá bom? O que é a placa neural? Vai ser essa placa neural, pessoal, que levará à formação do tubo neural dorsal, que depois vai formar todo o sistema nervoso do animal, tá bom? Então, olha só, tô aqui com a placa neural. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer, pessoal. À medida que ela vai se aprofundando, aqui, pessoal, a gente está vendo que ela vai se achatando e ela vai continuar se aprofundando, vai continuar entrando, tá? Vamos dizer assim, vai continuar se aprofundando mesmo, acho que é a melhor definição para o que está acontecendo aqui. Então, à medida que ela vai se aprofundar, pessoal, ela vai se curvar em direção ao arquêntero, tá? As células da ectoderme, pessoal, olha, as células da ectoderme aqui por fora, pessoal. As células da ectoderme vão se multiplicar e vão cobrir totalmente, tá? Vai acontecer o aprofundamento, né? E as células vão começar a cobrir esse fundo aqui, formando o que, pessoal? O tubo neural, tá bom? Eles vão formar o tubo neural. E ao mesmo tempo, pessoal, que vocês podem ver, ó, que está acontecendo isso, a ectoderme vindo aqui fechar para a formação do tubo neural. Pessoal, a mesoderme também, tá? As extremidades aqui da mesoderme, as laterais, né, as extremidades laterais dela também vão começar a se curvar, tá? Em direção ao espaço que se forma nas laterais do futuro tubo dorsal. Então, olha só, o tubo neural, desculpa. Então, o tubo neural está aqui no meio, se formou a partir do dobramento ali, ó, da ectoderme, tá? E olha só, a mesoderme também, tá aqui, ó, se dobrou também. E olha só o que está acontecendo junto com isso tudo, né? Com a progressão desses movimentos, tá, pessoal? O teto do arquêntero
Lembra, ó, o arquêntero tá aqui, a gente tá vendo dentro desse buraquinho aqui. O teto dele, pessoal, do arquêntero, vai formar as células da mesoderme, né, que vão se destacar aqui, tá, pessoal? E vai formar o quê? Essas células aqui, a notocorda, tá? Que é um cordão longo e rígido, com função de quê? A notocorda, né? Tá aí o nome, cordados, tá? Por quê? Porque possuem a notocorda, tá bom? Qual é a função da notocorda? De sustentação, tá? A notocorda tem a função de sustentação. Aí entra nos vertebrados, pessoal, que é extremamente importante vocês entenderem isso. Nos vertebrados, a notocorda vai ser substituída, tá? Pela coluna vertebral. Vai ser substituída. A notocorda não vai dar origem à coluna vertebral. A notocorda vai ser substituída, tá bom? Que isso fique claro para vocês, porque pode ter alguma pegadinha assim, vai chegar, e a notocorda dá origem à coluna vertebral nos vertebrados. Aí tu, caraca, a notocorda dá origem, e vai e marca. Então, preste atenção nisso. A notocorda não vai dar origem à coluna vertebral. A notocorda será substituída pela coluna vertebral, tá bom? Que isso fique muito bem claro para vocês. Então, pessoal, a neurulação é simplesmente isso. Vamos lá, voltando para tudo aqui, só o resuminho de toda essa imagem aqui para vocês. Então, vamos lá. A notocorda, pessoal, estamos olhando aqui para dentro, né? Dessa forma aqui, daqui para cá. Então, o que está acontecendo? A ectoderme vai se achatando, forma a placa neural, vai continuar se multiplicando as células da ectoderme, e com esse achatamento, o que vai acontecer? Eles vão fechar, formando o quê? O tubo neural, tá? A mesoderme, ela também vai começar a crescer na parte lateral e vai se fechar, tá? E dentro, ó, eu acabei esquecendo disso. E dentro aqui, ó, mesoderme envolvendo o quê? Tem uma cavidade aqui na mesoderme, que é o quê? O celoma. Tá bom, pessoal? No celoma, posteriormente, vai o quê? Os órgãos, pessoal, internos vão ser formados aqui no celoma, tá bom? Então, aqui nessa cavidade aqui, que é o celoma, que está envolto de mesoderme, envolvido de mesoderme, ele vai formar os... Aqui vai acontecer a formação dos órgãos internos, tá bom? Então vai ter essa formação, vai ter a formação também da notocorda. Qual é a função dela? Sustentação, que nos vertebrados será substituída pela coluna vertebral. Tá bom, pessoal? E para a gente finalizar, né, é simplesmente a organogênese, né? Então, olha só. Correspondência entre os folhetos embrionários e os órgãos do animal adulto, tá? Então, olha só. Endoderme vai dar origem aqui, olha só. A endoderme, pessoal, vai dar origem ao revestimento interno do tubo digestório, exceto boca e ânus, tá? Mas todo tubo digestório vai ser revestido por endoderme. Dá origem ao fígado, ao pâncreas, sistema respiratório e à bexiga urinária. A mesoderme vai dar origem à derme, que vai ser a camada mais profunda da pele, musculatura esquelética, cartilagem, ossos, medula óssea, sangue, linfonodo, sistema urinário, sistema genital. E a ectoderme, a epiderme da pele e anexos, unhas e pelos, esmalte dos dentes, encéfalo, medula e nervos, revestimento da boca e do ânus, tá bom? Então isso daqui é o que cada um desses folhetos embrionários vão dar origem conforme vai acontecendo o desenvolvimento do embrião, tá? Conforme o embrião vai se desenvolvendo e as células vão se diferenciando, né? Cada uma vai tendo as suas especificidades, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, aqui estão as referências, tá? Quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês. Deixa eu mudar aqui para outra tela para a gente conversar um pouquinho. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão aí, que aturaram essa aula de embriologia, né? Bem difícil. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários, pelas mensagens. É muito bom tê-los aqui. É muito bom ser professor de vocês, né? Tem muitas perguntas difíceis, né?
mas no que der eu consigo. Cara, para vocês terem uma ideia, essa aula, eu só fiz ela. Essa aula só tem 12 slides, tá? Para você, ó, tem 1h10 de live e essa aula só tem 12 slides. Para vocês verem como é que é, teoricamente, um assunto pequeno. Teoricamente, sim, né? Parece ser um assunto pequeno, mas como o Lameixa falou, cara, é maçante. É muito assunto, né? Então, é por isso que eu tô falando aqui e já tô meio que, né, terminando aqui só falando bem pouquinho, né? Para vocês não ficarem muito cansados e não fugirem das próximas aulas também, né? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês por estarem aí me ajudando, me prestigiando com com a presença de vocês, com as perguntas, com os comentários. É muito bom interagir com vocês. Eu espero que essas aulas estejam sendo muito proveitosas para cada um de vocês, que para quem for fazer o vestibular, que eu esteja ajudando vocês, espero que eu esteja ajudando vocês. E para quem está aqui só, né, tentando, relembrando o colégio, né, querendo só aprender mais um pouquinho, tal, eu espero também que vocês estejam gostando, tá? Então, muito obrigado por tudo. Aulas passadas já estão no YouTube. Eu fiz uma lista lá no YouTube de aulas sem cortes. Só vocês irem lá, beleza? Aí vai ter lá todas as aulas que estão sem cortes. É só você botar em velocidade 2 ou ir pulando assim para onde vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. E mais uma vez, só lembrando, tá? Na semana do dia 4 de outubro, eu vou viajar, então não teremos aula nessa semana, tá? Mas semana que vem temos aula normal. Beleza, pessoal? Então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Tenham uma excelente noite, um bom descanso a todos vocês. Para quem for continuar estudando, bons estudos para você, continua firme, falta pouco, o Enem é logo ali, tá? E para os seus vestibulares também, tá? Valeu, Lamichel, muito obrigado. Valeu, irmão, muito obrigado mesmo, tá? Então, pessoal, uma boa noite, valeu, fiquem com Deus e até terça, 5 horas. Valeu, tchau, tchau.